dia de Eliana, mamma mia. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrado. E só para antenar vocês, meus queridos ouvintes, semana passada, no podcast da semana passada, a gente conversou com a Tina, que é estudante de medicina veterinária, e ao final do podcast, ela comentou que carne fazia bem à saúde, que ela inclusive se alimentava de carne, coisas do tipo. E aí a gente pensou, por que não trazer uma nutricionista, não é mesmo? E é por isso que ela está aqui hoje, para responder as nossas perguntas sobre o tema. E eu queria já começar com a pergunta do Leandro no podcast anterior para a Tina, que foi justamente se comer carne faz bem à saúde. O que você tem a dizer sobre isso, Yasmin? A carne é um alimento nutritivo, uma fonte biodisponível de proteínas, que significa que o seu corpo absorve muito bem as proteínas e utiliza para as funções necessárias do organismo. Porém, ela pode vir a não ser saudável a depender do jeito que você prepara o alimento. Tá com fritura, na gordura. Não que eu esteja pretendendo fazer isso, porque eu sou vegetariana, mas no caso com azeite ficaria mais saudável, ao invés de óleo, por exemplo. Não, porque ele aquecido, a gordura satura. Exato. Ele passa uma gordura boa. Ah, entendi. Ok. E Pra preparar ok. grelhado. O ideal, então, é de você preparar os alimentos grelhando eles, não é isso? De preferência as carnes brancas, porque a carne vermelha em si já é rica em gordura saturada. Entendi. Coitadas das galinhas, então. Mas, enfim. Então não faz mal à saúde comer carne. Mas uma outra questão. É realmente necessário para o ser humano comer carne? Se alimentar de outros animais? Boa pergunta. É possível ter uma alimentação totalmente sem carne e isso não interferiria na saúde, sendo que a pessoa faça as trocas necessárias na alimentação dela. Uhum. Tipo, quais? Como é que a pessoa pode fazer essa troca? Ela teria que ter a quantidade certa de um prato equilibrado, né, com arroz, feijão, com verduras verdes, que é importante para manter o cálcio, manter o ferro, frutas, legumes, raízes. E existe também a suplementação, que ela deveria focar, prestar atenção nas vitaminas do complexo B, que são mais obtidas pela ingestão da carne, porém também em outros alimentos. E focando na B12, que é realmente muito comum encontrar casos de baixa B12 durante o exame sanguíneo. Costuma pedir ferro, B12, que são as mais comuns de darem baixa. Entendi. Então, se você tiver um acompanhamento, você pode viver sem carne numa boa. Pode. Inclusive, existem pesquisas da genética que mostram que uma pessoa, quando ela vive, digamos que ela viva 20 anos sobre a alimentação vegetariana, a própria genética dela vai começar os genes a serem propícios a absorver melhor as proteínas de fontes vegetais. Gente, nossa, sério? Isso é Nossa, isso é super interessante. Eu, aproveitando
oportunidade. Eu tenho uma pergunta também. Eu vejo assim, tanto na entrevista que eu comentei ter visto, como com algumas pessoas também. Eu vejo pessoas veganas ou pessoas veganas, vegetarianas, tá? Falarem que a partir do momento que elas param de comer carne, elas sentem uma melhora no organismo, melhora na digestão, melhora na pele, sabe? Tipo, isso é mito, isso é verdade, realmente carne tem esses probleminhas que digestão mais lenta e o abandono da carne, no caso, a troca da carne por outros alimentos, realmente causa essas mudanças no corpo ou é só mito e impressão de quem não come carne mesmo? Então, acredito que melhore sim, porque a pessoa ela tem uma atitude consciente de parar a carne e ela vai voltar a atenção dela para a alimentação sem a carne. Então, ela tenta substituir pelas fontes ideais. Nesse caso, ela tem uma melhora, realmente. Todo mundo que troca a alimentação da carnívora para vegetariana sente isso. Porém, se você não fizer essa troca direita, da forma certa, você pode passar a ter o contrário, você ficar anêmico, com baixa energia, mas isso vai de como a pessoa passou a passagem, né? Entendi. Só aproveitando a deixa da pergunta do Gonçalo, o indivíduo ele pode ter algum tipo de consequência por não ingerir carne. Você citou agora a questão da anemia, mas no caso seria uma falta de ferro no sangue. Mas aí no caso de, por exemplo, você não consumir carne, quais são os problemas que você pode ter? Se houver algum também. Os principais seriam a anemia e existem, no caso de a pessoa ter as vitaminas B baixa, ela teria dificuldade de absorver todos os nutrientes e é consequência da vitamina B baixa, não seria da alimentação, porque ela pode suplementar, fazer as trocas ideais. Entendi. Então, por isso que ela teria pouca energia durante o dia dela, que tem gente que fala que a alimentação vegetariana deixa você com a energia baixa. É nesses casos. Eu achava que era porque eu estava trabalhando muito. É bom você fazer um exame de sangue, pedir B12, B9. Eu vou sim, todas as que tiverem B. Gonçalo, você ia falar e eu interrompi em algum momento? Não, é o que eu ia perguntar. Então, tipo, você parar de comer carne e substituir a carne, tipo, fazer a substituição correta da carne por outros alimentos, não deixando margem para déficits de vitaminas e minerais e tal. Então isso não vai, o fato de você parar de comer carne não vai trazer nenhum problema para você. Tipo, de saúde, o corpo não tem nenhuma necessidade de comer carne. Não. O corpo sente necessidade dos aminoácidos que a carne vem completa, mas você pode complementar pelos legumes e frutos. E viver numa boa, com a saúde tranquila e a consciência também. E ainda previne doenças tipo hipertensão, colesterol. Cardiovasculares? Isso. Então ser vegetariano é bom para a saúde. Já ajuda. No meu ver, é ótimo. Entendi. Hipertensão e doenças cardiovasculares, já evita a partir daí. Entendi. E em quais fontes vegetais a gente pode encontrar proteínas para que a gente possa fazer essa substituição da carne por outros alimentos?
Então, é bom o arroz integral, feijão, todas as leguminosas, grão de bico, soja principalmente, que é uma fonte altamente biodisponível de proteína. Uhum. A fava, o feijão branco, tudo isso são leguminosas. E com a combinação com o arroz e incluir vegetais verdes, escuros. Aquela história de que quanto mais colorido, melhor, é verdade. E assim, a gente vai adequando de acordo com a pessoa. A gente faz o cálculo necessário para adequar as proteínas e vai conseguindo ao longo do dia, entendeu? Porque seria mais difícil de vez. Teria que equilibrar durante o dia inteiro. O leite, o ovo, mas nos casos de quem não é totalmente vegetariano. Eu sei que cada alimento tem seu proteína e tal, e todos aqueles nutrientes que a gente precisa. Mas, como eu comentei sobre uma parte que eu vi na reportagem, como é feito esse cálculo, vamos dizer, da quantidade de alimentos, proteínas e tudo mais que você precisa consumir durante o dia para que todas as funções do seu corpo para não ter problema nenhum em relação às funções do seu corpo. Tipo, com base em que esse cálculo é feito? Não sei Primeiro, Oi? Não sei se você entendeu a pergunta. De como é feito o cálculo, como a gente sabe. Isso. Então, a gente vai avaliar a altura, o peso, vai fazer o cálculo do seu gasto energético durante um dia. A partir daí, a gente vai fazer a distribuição de macronutrientes. Carboidrato, proteína, lipídios. Esses são os macros. E, além disso, vai ter os micros, que são as vitaminas e minerais. A gente pega alimento por alimento, calcula a porção, e nessa porção a gente vai saber quanto de proteína, de lipídio, de carboidrato e todos os minerais e vegetais, ou todos os minerais e vitaminas. E aí a gente vai fazendo isso de alimento por alimento, na porção que a gente escolheu. No total a gente vê se aquilo está dentro do ideal, que nós temos dentro de uma dieta individualizada, porque cada pessoa tem a sua necessidade única. Entendi, deu pra entender. Então vai depender do, como você falou, do tipo de vida que a pessoa tem, da rotina, e tipo de características físicas também, como você falou, né? Altura, peso, tudo isso influencia então na hora do cálculo. Então, no caso, não dá pra gente confiar nas dietas vegetarianas, por exemplo, que a gente vê na internet ou na TV ou que o amiguinho tá seguindo. Então, Mesmo que seja algo saudável. As dietas, porque elas não são individualizadas. Elas provavelmente são feitas a 2.000 calorias, vamos fazer uma dieta de 2.000 calorias. Mas o indivíduo pode ser alto, pode ter um gasto energético muito alto e aquilo não é ideal para ele. Em relação ao, já que estamos falando de preparo de carne, mas em relação ao ponto da carne, tipo, eu sei que tudo depende do preparo, né? Então assim, o que vai influenciar mais na qualidade da carne é tanto a procedência quanto o modo que ela foi preparada. Mas tipo, carne mal passada pode vir a... Tipo, carne mal passada pode vir a fazer mal. E a outra pergunta é se carne bem passada demais pode, tipo, perder nutrientes. Perder a maioria dos nutrientes. Tá? A carne mal passada pode fazer mal no sentido dela estar contaminada e não ser bem eliminado esses patógenos pelo preparo. E qual foi a outra pergunta? Se tipo uma carne extremamente bem passada, vai acabar, tipo, você vai acabar ingerindo um alimento com pouco teor de nutrientes, no caso, vai perder nutrientes demais. Sim, inclusive isso é em questão a todos os alimentos. Quanto mais ele é processado, quanto mais ele é aquecido,
mais os nutrientes vão sendo perdidos. É importante também lembrar que a dieta vegetariana é bom que não, por exemplo, vai cozinhar as verduras, não cozinhe muito, não jogue fora a água que cozinhou, coloque pouca água, porque tudo isso causa perda dos nutrientes. E no caso da carne, aquela carne assim muito, muito assada, que começa a virar carvão, também faz mal. É chamado de ages, e esses ages são cancerígenos. Então não é bom nem em excesso, nem muito crua, nem muito assada. Gente, na época que eu comia carne, eu só comia carne, tipo, absurdamente bem passada. Tipo, vendo ali ela bem tostadinha, sabe? E Justamente eu sou assim porque também. justamente porque eu achava que era melhor, sabe? Uhum. Bom, Já que eu ia adoro. comer que eu não tivesse assim nenhum problema com bactéria nem nada do tipo, sabe? Que eu tenho muito medo dessas coisas. Mas chega, Não. Gonçalo, eu tinha contigo. Eu prefiro escolher a carne bem passada do que... É melhor. Mas o melhor mesmo, pessoas que estão nos ouvindo, é não comer Lá animaizinhos. vai ela. É sobre suplementação. Você pode explicar melhor pra gente o que seria isso? O que seria... Como isso acontece? Porque já comentaram comigo sobre isso, mas aí na hora eu fiquei meio sem entender muito bem. No caso, a Eu sei que vai gente... suplementar alguma coisa, mas só. Pelo termo, suplementação. Então, primeiro, a gente tenta inserir a alimentação o máximo possível sem suplementação, sem intervenção. Quando a gente verifica que há necessidade, a gente vai verificar a dosagem necessária da proteína ou até proteína, pode suplementar proteína. E suplementa, pode ser cápsula, pode ser diluindo. Aí vai depender do tipo de suplementação que será passada. Normalmente não é o tempo todo, a gente passa, aí deixa uns meses, depois para, verifica se quando é necessário a gente passa, não é o tempo todo. Uhum. Mas aí é muito individual, não, é muito abrangente, assim, falar assim. É tipo remédio pra você tomar? Seria tipo isso? Não é considerado remédio, só é considerado remédio se for acima da dosagem recomendada para o dia. E no caso, o nutricionista não passa remédio. A gente passa dentro do possível. Entendi. Mas aí, no caso, você falou que existem tipos de suplementação. Você pode citar alguns pra gente? Então, os tipos não são tipos, são o que você vai precisar. Se você precisa de uma vitamina complexo B, a gente vai passar o complexo B. Se está necessitando da suplementação da proteína, porque está difícil de alcançar, a gente vai passar um suplemento, pode ser um whey. Vai depender muito. Ah, entendi. Sobre a questão do brócolis, porque, como eu falei anteriormente, eu vejo muita coisa em páginas do Facebook, em vídeos no YouTube, e às vezes eu vejo uma receita e eu penso, meu Deus, que gostosa. E aí eu começo a fazer, e aí eu fico boa naquela receita, e aí eu começo a fazer eternamente aquilo, sabe? E aí eu vi várias postagens em diversos lugares diferentes que o brócolis, ele é justamente um aliado, sabe? Na questão das proteínas, justamente porque ele contém proteínas e dá pra você substituir. Porque a carne também tem proteína, e aí você substitui um pelo outro. E aí, no caso, eu queria saber se isso é verdade, se confere. Então, o brócolis, ele não pode se dizer que ele substitui a carne, porque a quantidade de proteínas é muito menor do que a carne. Porém, ele é um alimento rico em vitaminas e nutrientes. Ele é um vegetal verde escuro.
é muito bom para vegetarianos e, além disso, tem propriedades anticancerígenas, mas ele não substituiria a carne em si. Mas você acrescentando ele no seu prato, juntamente com feijão, arroz, um prato todo equilibrado, com mais outras verduras também, é ok colocar o brócolis. É bom, é um alimento rico. Entendi. Mas aí, no caso, se eu ponho vários brócolis, dá pra substituir por um pedaço de carne, por exemplo? Teria que ser muito brócolis. Assim, é bem difícil dizer desse jeito, porque eu teria que calcular para fazer a comparação da proporção de brócolis e carne. Mas você falou anteriormente. Por noção, assim, por cima, seria muito brócolis. Ok, tudo bem. Você falou agora que o brócolis ele tem propriedades anticancerígenas. Só por curiosidade, assim, realmente, porque, né, eu acredito que informação sobre câncer todo mundo queira. Quais outros alimentos possuem propriedades anticancerígenas? Geralmente, alimentos que sejam antioxidantes. Frutas vermelhas são riquíssimas em antioxidantes. Existe também temperos, como a cúrcuma longa, que é uma especiaria que vem do açafrão. Conhecem o açafrão? O açafrão eu conheço, mas a primeira palavra que você falou, sendo sincera, eu não sei nem pronunciar. Não, o açafrão, ele tem a curcumina, que é um polifenol anticancerígeno. Inclusive, tem estudos para fazer remédio através da curcumina, remédios para o tratamento do câncer. Entendi. Bom, chegamos ao fim de mais um dos nossos podcasts. Hoje tivemos a Yasmin como nossa convidada, nutricionista, que tirou algumas das nossas dúvidas sobre como nos alimentarmos bem, tanto consumindo carnes como não consumindo carne, que é o que a nossa coleguinha Tainara prefere e recomenda. E Exato. Espero que vocês tenham gostado e ficamos por aqui. Até o próximo programa. Comer, 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 comer é o melhor.